E aí, pessoal do terceiro ano, tudo bem? Como é que vai a vida? Como é que vocês estão indo nesse período de quarentena? Estão ficando em casa? Estão se guardando, cuidando de si, cuidando dos outros? Hoje nós continuaremos aí, né, nossas aulas de inglês e hoje nós teremos mais uma aula de inglês, né? Essa sexta-feira, dia 7 de agosto de 2020, nós iremos continuar com os nossos estudos. Primeiro, eu quero que vocês façam a correção da atividade da leitura e do estudo dos textos da biografia de Pelé e da biografia do Messi, que a gente fez na última aula. As correções já estão disponíveis aí para vocês no grupo do WhatsApp e também na sala do Google Classroom de inglês. Lá, sala do Google Classroom de inglês, nós já temos também a chamada, a correção e esse vídeo aqui que vocês têm, né? Então vocês podem acessar lá e fazer a atividade por lá também. Ao terminar, já pode também enviar por lá. Hoje, nessa aula que nós estamos trabalhando, vamos começar a trabalhar agora, nós vamos trabalhar Reading and Comprehension, Graphic Texts, ou seja, leitura e compreensão de texto, gráficos textuais, textos em gráfico, certo? Então, eu quero que vocês analisem esses dois textos que nós temos aqui, nesse arquivo, Stats of the Week, e o texto 2, nós temos Exercise or Die. Então vejam só, pessoal, esses dois textos, eles são textos que caem tranquilamente em Enem, em SSA, em qualquer concurso que use a língua inglesa como uma fonte de avaliação, certo? Então, textos simples, né, mas que apresentam características de gráfico, ou seja, nós temos aqui, ó, gráfico em barra e nós temos aqui a porcentagem que é referente à estatística desses dados aí nesse gráfico. No texto 2 a mesma coisa, só que aqui ele utiliza dois gráficos ao invés de uma barra só, duas barras de gráfico ao invés de uma só. Aqui nós vamos ter a cor roxa e a cor cinza, certo? Onde nós vemos aqui também a legenda que vai ser trabalhada. Então vocês têm que prestar atenção para saber estudar um gráfico. Nessa aula de hoje nós vamos tentar aprender a trabalhar esses gráficos da maneira correta. Então, a primeira coisa a se fazer no estudo de um gráfico é justamente isso, é você fazer a leitura do texto. Aqui acima nós temos um parágrafo. Esse parágrafo é um parágrafo explicativo. Então, a gente deve tentar ler um pouquinho a respeito dele para poder entender sobre o que é que está falando, sobre o que é que vai tratar essa estatística, sobre qual foi a pesquisa feita aqui e que está sendo apresentada nesses dados aí no gráfico abaixo. Nós temos você trabalhando de maneira simples, né? Usando as palavras cognatas, usando o escaneamento. Exercício causa muitas mortes. Exercício causa morte. Aqui o segredo é você saber o que significa a palavra lack. Lack aqui é falta. A falta de exercício causa muitas mortes no mundo todo, worldwide, ao redor do mundo todo. Aí você vai ter uma palavra comparativa, que é o as. Smoking causa tantas mortes quanto fumar. Então você vai continuando, ó. De acordo com o estudo publicado, Lancet. O que é esse Lancet? É bom assim a gente ter esse conhecimento prévio também, porque o Lancet é o nome de uma revista britânica que fala sobre medicina. Então é uma pesquisa publicada num instituto, numa revista que tem realmente uma credibilidade muito grande. Então ele continua, né? Um terço da população adulta, pouco ou pequeno, ó, little, pequeno ou pouco, exercício. Então, um terço da população adulta pratica pouco exercício. Aí, em 2008, que é quando foi feita essa pesquisa, resultou em mais de 5.300 mortes prematuras. Ou seja, 9% das mortes naquele ano, que caso foi o supracitado aqui, o ano de 2008. Então, pessoal, vocês veem que não é complicado. Você segue as palavras cognatas e você vai trabalhando. Aqui abaixo a gente tem o primeiro gráfico em barra que nós vamos analisar. Casos, doença cardíaca, 6%. Aumentou por conta da falta de exercício. Casos de diabetes tipo 2, aumentou em 7%. E os casos de câncer de mama, câncer de peito, câncer de seio, a gente teve um aumento aí de 10% nas mortes. Então, estudar do gráfico, né, analisar do gráfico, vocês vão conseguir agora responder as questões que vão vir na sequência. Esse gráfico fala sobre isso, né? Exercite-se ou morra é o título desse gráfico próximo que a gente vai estudar. Veja que ele não tem um parágrafo explicativo, ele tem apenas a legenda aqui embaixo. Porcentagem das mortes
evitadas, riscos de fatores de riscos ausentes em homens e mulheres. A porcentagem das mortes que poderiam ter sido evitadas se tivessem sido evitados os fatores de risco, certo? Em homens, cinza, e mulheres, roxo. Aí vocês analisando aqui, ó, vocês vão perceber que sempre o gráficozinho que tiver o cinza é o homem e o gráfico que tiver o roxo é a mulher, certo? Aqui, ó, lá o fitness, exercícios, né? A gente teria aqui o fitness, a baixa atividade ou a inatividade, obesidade, fumo, hipertensão, colesterol high, alto colesterol e diabetes. Veja aqui o gráfico como é que ele apresenta-se. Homens morreram mais do que mulheres por falta de exercício. A obesidade atacou mais os homens do que as mulheres. O fumo também acabou ocasionando a morte de mais homens do que mulheres. Agora, o contrário aconteceu. Na hipertensão, onde mulheres morreram mais do que os homens, o colesterol matou mais mulheres do que homens e a diabetes matou mais mulheres do que homens. Então aqui vocês vão ver, ó, que esse estudo foi baseado em 54 mil pessoas americanas, ó, US, United States. Então você analisa o gráfico dessa maneira, né? O gráfico ele deve ser estudado, ele deve ser analisado pelas palavras cognatas, pelas palavras que a gente já conhece, né? Fazendo o scanning, fazendo o skimming, né? O escaneamento é você passar a vista e olhando as palavras conhecidas. O skimming é você ir analisando de uma partezinha por outra, como a gente foi fazendo aqui, sem analisar ele 100%, é uma análise rápida. Após isso, ó, vocês podem responder essas questões que nós temos aqui na sequência. O primeiro, verdadeiro ou falso, né? T para verdadeiro, F para falso. E depois a gente vai usar T1 para texto 1 e T2 para texto 2. Aqui nós temos algumas afirmativas em relação aos dois textos. Bom, pessoal, essa é a atividade que nós temos para essa semana. Então, peço que vocês respondam. Vocês podem responder no caderno e depois manda para mim só as respostas, ok? Essa é a nossa aula de hoje. Bye, bye. Qualquer dúvida pode perguntar aí no privado que a gente está para ajudar vocês. Certo, pessoal? Tchau, tchau. E até a próxima aula, se Deus quiser.